A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Brian Lages, professor da disciplina Teologia Pública do curso de Capelania da Faculdade FAECAD. Hoje nós vamos falar sobre o papel da igreja na sociedade. Acompanhe comigo na tela. Na aula precedente, dedicamos-nos de maneira introdutória, porém objetiva, à exploração histórica dos conceitos iniciais da teologia pública, uma jornada intelectual gratificante que permitiu uma investigação consistente dessa dimensão teológica específica. No entanto, é crucial reconhecer que toda construção teológica imanente, para manter sua relevância e integridade, deve inevitavelmente convergir para o domínio da facticidade. A ausência dessa confluência arrisca relegar o pensamento teológico a um labirinto de abstrações puramente humanas, distanciando-nos da realidade tangível e cotidiana. Na contemporaneidade, onde os desafios de nosso Zeitgeist, ou seja, o espírito do tempo ou o espírito da época, se manifestam de forma tangível e imediata, a necessidade de contextualizar a teologia no tecido social torna-se premente. O Zeitgeist é um conceito filosófico de origem alemã que significa espírito do tempo ou espírito da época. É usado para descrever o conjunto de ideias, convicções, tendências e valores que caracterizam a cultura, a mentalidade e o clima intelectual de uma determinada época ou período histórico. O conceito de Zeitgeist envolve a compreensão de que, em diferentes momentos históricos, certos modos de pensar, sentir e agir são predominantes e definem o caráter distintivo daquela era. O Zeitgeist influencia e é influenciado por vários fatores, incluindo avanços tecnológicos, eventos históricos significativos e movimentos sociais e culturais, e os desenvolvimentos econômicos e políticos. É um conceito útil para analisar como as perspectivas e as práticas sociais são moldadas e como elas evoluem ao longo do tempo. Retornando à teologia pública em si, por definição, ela deve transitar para além do campo epistemológico e adentrar ao espaço comum a todos os seres humanos, dialogando com as realidades vividas e experienciadas. Esta transição epistemológica para uma prática vivencial é essencial para que a teologia se mantenha relevante e eficaz. A esfera pública, nesse contexto, emerge como o epicentro da atuação social e teológica. Ela representa não apenas um espaço físico, mas também um domínio de intenções e discursos onde todos os indivíduos devem ter o seu direito e a oportunidade de participar ativamente no diálogo sobre o bem comum. Esta arena pública, portanto, torna-se um palco vital para o exercício da teologia pública, onde a fé, o costume e a doutrina cristã interagem dinamicamente com questões sociais, éticas e políticas. Atualmente, observamos um ressurgimento da religião no espaço público, impulsionado em parte pelas universidades, especialmente no contexto brasileiro. Estas instituições, ao reivindicarem seu lugar de direito no âmbito acadêmico, têm procurado caminhos para superar os esforços de privatização da fé. O confronto entre igreja e Estado, intensificado pelo secularismo, embora tenha sido mais contundente ao continente europeu, na América Latina assumiu uma forma mais suave e elitista. Contudo, a persistente religiosidade da população, evidenciada tanto pela expansão do cristianismo quanto pela diversificação de outras práticas doutrinárias, suscita questionamentos críticos sobre o papel da fé cristã na sociedade contemporânea. Será que o cristianismo deve permanecer confinado ao domínio privado? Ou existe um aspecto de interesse público inerente a ele?
Assim, a teologia pública não se limita a uma análise teórica, ela exige um engajamento ativo com as realidades vividas. Isso implica uma reflexão contínua sobre a fé e a prática cristã. Como elas interagem com a estrutura social, política, cultural e social, redefinindo continuamente seu papel de influência na própria esfera pública. Jürgen Habermas, um proeminente filósofo e sociólogo alemão, conhecido por suas contribuições substanciais no campo da teoria crítica e da filosofia social, aborda a questão da fé cristã na esfera pública como uma complexidade notável, que se enraiza em uma ampla compreensão da dinâmica sociopolítica e do discurso público. Em sua análise, Habermas reconhece a secularização da esfera pública moderna, mas argumenta contra a exclusão total da fé do discurso público racional. Ele postula que na era contemporânea caracteriza-se pela multifacetada opinião pública. A fé cristã também deve ter um espaço para contribuir com o discurso público. No entanto, Habermas enfatiza a necessidade de traduzir as perspectivas cristãs para uma linguagem compreensível àqueles que não são cristãos, de modo que elas possam ser acessíveis e assimiladas em um contexto mais amplo. Acompanhe comigo na tela. Essa abordagem, conhecida como processo de tradução, é fundamental na teoria habermasiana. Segundo o próprio autor, embora as contribuições religiosas para o discurso público possam emanar de convicções profundamente enraizadas na fé, elas precisam ser apresentadas de uma forma que seja compreensível para todos os participantes do discurso público, independentemente dos ouvintes serem cristãos. Esta transformação não se trata de uma concessão, mas da tentativa de fazer com que o discurso cristão seja compreendido por todos. Além disso, apesar de Habermas não proferir nenhuma fé, ele vê a fé cristã como portadora de potenciais contribuições morais e éticos, que podem contribuir significativamente para a formação de uma consciência moral coletiva na sociedade secular. Ele sugere que, ao invés de se relegar ao domínio privado, a fé cristã pode sim desempenhar um papel ativo no fortalecimento dos laços sociais e na promoção da solidariedade, através de seus compromissos com princípios como a justiça e a compaixão. Contudo, Habermas também adverte as tensões de pontos de vista cristãos no espaço público, entendendo que não será em todas as situações que o discurso cristão será bem traduzido. De igual modo, também é sabido que a sociedade como um todo também não estará disposta a receber essa contribuição da fé. Este equilíbrio é crucial para manter a integridade do espaço público com um local de diálogo e possibilidade de contribuição a partir da fé. Por fim, Habermas vê a fé cristã como uma contribuição valiosa, mas desafiadora para o discurso público na sociedade moderna. Teologia pública e política. A teologia política é um campo de estudo que se situa na interseção entre a teologia, a filosofia e a política. É um terreno fértil para investigações sobre a influência da fé cristã nas estruturas e práticas políticas. Este campo se distingue por sua abordagem interdisciplinar, explorando como conceitos teológicos moldam e são moldados por contextos políticos. A evolução histórica da teologia política é rica e complexa, refletindo as contínuas tensões e sinergias entre fé e poder político ao longo dos séculos. As origens antigas e desenvolvimento medieval da teologia pública. As raízes da teologia política remontam a uma antiguidade,
onde figuras como Platão e Aristóteles já contemplavam a relação entre ética, política e o divino. No entanto, é com o advento do cristianismo e a subsequente fusão do poder imperial romano com a autoridade eclesiástica que a teologia política começa a adquirir sua forma distintiva. Agostinho de Hipona, com a sua obra A Cidade de Deus, oferece uma das principais sistematizações profundas dessa interação, constatando a cidade terrena com a cidade divina e refletindo sobre a natureza do poder e da justiça. Já durante a Idade Média, a teologia política se desenvolveu principalmente em torno da relação entre a Igreja e o Estado. Teólogos como Tomás de Aquino buscaram harmonizar a filosofia aristotélica com os ensinamentos cristãos, colocando as bases para a compreensão da lei natural e no papel da governança. Aqui, a teologia política estava profundamente entrelaçada com as questões de soberania, legitimidade do poder e a natureza da lei. Já na Reforma Protestante, ela marcou um ponto de virada significativo. Figuras como Martinho Lutero e João Calvino desafiaram a autoridade da Igreja Católica e redefiniram as relações entre a religião e o poder político. Eles propuseram novos modelos de governança eclesiástica e civil, onde as ideias teológicas tinham implicações políticas diretas. Simultaneamente, a Contra-Reforma Católica também engendrou uma rica reflexão teológico-política, respondendo aos desafios protestantes e reformulando sua própria compreensão sobre a relação entre a Igreja e o Estado. Mais à frente, nós temos como período o Iluminismo e a modernidade. Com o Iluminismo, a teologia política enfrentou novos desafios. O surgimento de ideais secularistas e a separação entre a Igreja e o Estado levaram a uma reavaliação do papel da fé cristã na vida pública. Pensadores como John Locke e posteriormente Rousseau exploraram concepções de governança, autoridade política que, embora influenciadas por pressupostos teológicos, buscavam fundamentação em princípios racionais e universais. No século XX, a teologia política ganhou novas dimensões com o surgimento de teologias da libertação, especialmente na América Latina. Essas teologias, enfatizando a justiça social e a opção pelos pobres, vincularam diretamente a ação de Deus na história com a luta política contra a opressão e a desigualdade. Paralelamente, a ascensão dos totalitarismos e as guerras mundiais trouxeram questões agudas sobre o papel da fé em regimes autoritários e em contextos de conflito extremo. Hoje, a teologia política continua a ser um campo dinâmico. Na vertente mais progressista, exploram-se questões como a globalização, o pluralismo religioso e a ecologia e os direitos humanos. Entre os conservadores, analisa-se as relações entre religião e democracia, o papel das instituições em sociedades secularizadas e a influência da fé em políticas internacionais. São temas centrais do debate. Nesse sentido, a teologia política é um campo que evoluiu de maneira complexa e multifacetada, refletindo as mudanças nas estruturas políticas e nas compreensões teológicas ao longo da história. Ela continua a oferecer insights cruciais sobre como a fé e a política interagem, moldando as sociedades e influenciando a vida pública e privada. A esfera da teologia política se desenvolveu mais na Alemanha. Ela é marcada por uma série de pensadores cujas contribuições não apenas delinearam as fronteiras do campo, mas também influenciaram profundamente o pensamento teológico e filosófico mundial. Entre as mais notáveis estão Carl Schmitt, Dietrich Bonhoeffer, Jürgen Moltmann, Johann Baptist Metz,
cujos trabalhos refletem uma diversidade de abordagens e conceitos dentro da teologia política. Acompanhe comigo na tela. Carl Schmitt, jurista e filósofo político, é frequentemente associado à teologia política devido ao seu famoso adágio: todos os conceitos significativos da teoria moderna de Estado são secularizações de conceitos teológicos. Para Schmitt, via a teologia como um fundamento crucial para compreender a natureza da política e do Estado. Seu conceito de soberania e a ideia do estado de exceção são cruciais para entender sua visão de como o poder político é exercido e justificado. Schmitt argumentava que o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção, uma noção que tem implicações teológicas profundas na maneira como compreendemos a autoridade e a lei. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo luterano e mártir antinazista, oferece uma perspectiva distintamente ética e comunitária na teologia política. Seu conceito de graça barata versus graça cara reflete uma crítica ao cristianismo superficial e uma defesa de um compromisso profundo com os ensinamentos de Cristo, especialmente em tempos de crise moral e política. Bonhoeffer também é conhecido por sua teologia da resistência, argumentando que a Igreja tem responsabilidade de agir contra as injustiças políticas, inclusive contra os regimes totalitários. Outro pensador é Jürgen Moltmann, um dos mais influentes teólogos contemporâneos. É conhecido por seu trabalho em teologia da esperança e teologia da criação. Ele explora a natureza escatológica da fé cristã e sua relação com a esperança e o futuro. Para Moltmann, a teologia política envolve um compromisso com a justiça social e ambiental, vendo a esperança cristã não como uma fuga do mundo, mas como um impulso para transformar a realidade presente em direção a um futuro mais justo. Outro autor é o Johann Baptist Metz. Metz é um teólogo significativo e conhecido por seu específico conceito da teologia política, como um desafio à religião que se torna apolítica ou desengajada. Ele argumenta que a fé cristã deve sempre ter uma dimensão pública e que deve confrontar e desafiar as injustiças sociais e políticas. Metz enfatiza a importância da memória perigosa, da paixão de Cristo, que desafia as estruturas de poder e opressão. Conclusão: esses autores, com seus diversos enfoques e preocupações, ilustram a riqueza e a complexidade da teologia política. Eles compartilham uma convicção comum de que a teologia não é apenas um exercício acadêmico ou espiritual privado, mas tem implicações profundas e práticas para a vida pública, política e social. A contribuição desses pensadores influencia a teologia, a filosofia e a política em um contexto global. Nós terminamos por aqui. Tenham todos bons estudos.